Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês mais uma análise de uma ação. E de novo, então, vou trazer um relatório totalmente gratuito para vocês então poder estudar mais, entender mais sobre essa empresa. Então, mais um conteúdo muito bacana aqui com um relatório gratuito feito por um analista CNPI. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, quer aprofundar então o conhecimento no mercado financeiro, já curta esse vídeo, assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e te recomenda cada vez mais vídeos sobre esse assunto. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, é totalmente de graça, eu garanto que você não vai se arrepender, e ativa também o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Mas se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você pode então olhar todo o vídeo aqui, fica até o final dele. Então depois de todo o conteúdo que eu trouxer aqui, você pode então decidir, e eu tenho certeza que você vai curtir e se inscrever no canal. Mas então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. A ação de hoje é a Sanepar e eu peguei então aqui a ação ordinária, o código então é o SAPR4. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a ação ela tá cotada a R$ 3,51 e ela tá com dividend yield de 8,76%. Aqui, se você olhar para o gráfico, vamos aumentar aqui para um ano, ó, vocês podem ver então que a ação ela teve uma leve alta, subiu um pouco, apesar de oscilar bastante, ela subiu um pouco mais. Em 5 anos ela também teve uma pequena alta, mas teve um ponto aqui onde ela teve muito mais alto e caiu bastante. E se nós olhar aqui então para uma cotação num período maior, vamos colocar aqui 2013, vamos colocar aqui 2013, janeiro de 2013, a partir disso, vamos ver aqui, então teve uma grande valorização olhando aqui num período de 20 anos. Mas aqui eu não vou mostrar então muito no status invest, que eu tenho algumas informações. Essa empresa tem um tag along de 100%, essa ação então você tem essa segurança. Esse código aqui é uma ação preferencial, então que dá a preferência a dividendos. Aqui tem alguns indicadores, mas eu vou mostrar aqui para vocês no relatório números muito importantes sobre essa empresa. Primeiro aqui uma coisa que eu acho muito interessante, o analista ele traz então pontos fortes da empresa. Ela faz parte então de um setor perene, o saneamento básico ele é e sempre será um serviço essencial para a população. O endividamento da empresa é controlado, a dívida líquida sobre o EBITDA está em 1,4 em 2021, é um indicador realmente baixo. Empresas, por exemplo, do setor de energia elétrica podem ficar com esse indicador em torno de 3, e o saneamento também pode chegar até esse nível de endividamento, porque também é um setor com bastante previsibilidade. É claro que não é interessante ter um indicador tão alto, porque é um setor um pouco mais complexo do que o setor de energia elétrica. É um setor então com grande espaço para o crescimento, grande parcela da população ainda não tem acesso a tratamento de esgoto, isso que é muito importante, então tem um potencial gigantesco de crescimento ainda. Possível privatização, como a empresa é uma estatal, então caso ela seja privatizada, as ações dela tendem a valorizar com isso, o que acontece com toda empresa estatal que é privatizada, é normal. Aí os riscos, risco de estiagem, o baixo nível dos reservatórios de água destinados ao consumo pode afetar a empresa fortemente, sim, porque o principal resultado da empresa vem então da distribuição de água, então afeta muito a empresa. Controle estatal, o estado do Paraná detém o controle da companhia, o que pode gerar conflito de interesses com os demais acionistas. Realmente sempre uma empresa estatal tem um pouquinho mais de risco, então isso é um ponto de bastante atenção. Um setor fortemente regulado, como é um setor então que está ligado à saúde da população, a empresa ela destina recursos estratégicos para investimentos que visam cumprir a legislação. Então é uma empresa que qualquer legislação pode custar bastante para ela, pode ter uma grande mudança nos rumos da empresa. Então realmente essa regulação ela pode afetar muito a empresa. Aqui é importante para entender o setor de saneamento no Brasil. O saneamento básico ele corresponde à coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água potável e destinação de lixo. Ele é um setor considerado perene porque é um serviço essencial para a população e a tendência é que continue assim. O saneamento básico no Brasil ele ainda é bastante atrasado e isso não é ruim para esse tipo de empresa porque dá bastante espaço para ela se desenvolver. A maioria das empresas desse setor são estatais e em muitas cidades os serviços de água e esgoto são de responsabilidade das prefeituras. Então isso aqui também é importante
importante de entender. E segundo o SNIS, 4 em cada 10 brasileiros não têm acesso a tratamento de esgoto. Então ainda tem muita coisa para fazer, tem muito investimento para fazer, muito para crescer ainda. Então isso aqui é uma coisa bem interessante e importante para ser avaliada. Então, como é um setor ainda pouco desenvolvido, tem muito para crescer ainda. Aqui, por exemplo, o índice de atendimento total de água. Aqui no sul, então, que é a minha região, é praticamente empatada com o sudeste. Então são as regiões que têm o maior índice de atendimento total de água. Aqui no sul é 91,4%, no sudeste 91,5%. Depois é o centro-oeste com 89,9%. Aí vem o nordeste com 74,7% e o norte com 60%. Então tem o menor índice de atendimento. Então ainda tem muito para poder crescer. A população total atendida é de 177 milhões. Então tem praticamente 50 milhões de pessoas ainda que precisam desse atendimento. Então a média do Brasil todo é de 84,2%. Então tem mais de 15% ainda da população que não tem atendimento de água. Isso é um gráfico importante, então, para mostrar o quanto ainda precisa ser desenvolvido, o quanto ainda pode desenvolver esse setor. E realmente, como diz aqui, esses dados eles mostram que os players desse setor possuem uma enorme oportunidade de crescimento, visto que ainda há muito espaço até conseguir cobrir toda a população. Realmente é isso mesmo. E realmente tem muito mesmo que possa crescer ainda. E aqui, então, recentemente ocorreu alterações regulatórias no setor que atualizou o marco legal do saneamento. A partir dessa lei foi definida uma meta de atendimento de 99% da população para acesso à água e 90% para acesso ao tratamento de esgoto até 2033. Ou seja, ainda tem 10 anos para conseguir atingir essa meta. Além disso, essa lei facilitou a privatização de estatais prestadoras de serviços de saneamento, dentre outras determinações. Então, tem uma grande possibilidade daqui para frente de acontecer privatizações. É claro que eu acho que enquanto tiver esse governo agora, que é bastante contrário a privatizações, isso deve dificultar e dificilmente acontecer. Então, a princípio, esse governo é bastante contrário a privatizações e pode ser que isso não ocorra enquanto tiver mandato desse governo. Então, isso também tem que tomar bastante cuidado. Aqui, então, tem um pouco da história da Sanepar, explica, então, como que funciona a companhia. Vocês podem dar uma olhada, porque eu vou dar esse relatório totalmente gratuito para vocês. Vocês podem baixar e olhar todas as informações aqui. O endividamento da empresa ele se encontra em patamares saudáveis e não ensejam grandes riscos para a continuidade da companhia. Então, como eu mostrei antes, a relação dívida líquida e EBITDA da empresa está em 1,4 em 2020 e 2021, manteve esse indicador. E aqui, como vocês podem ver, então, a dívida de curto prazo da empresa é bem pequena, de 416 milhões de reais. De longo prazo, então, são 3,7 bilhões de reais, que dá um endividamento total de 4,1 bilhões de reais. Mas olha aqui o que é interessante, o caixa equivalentes representa quase 1 bilhão de reais, então é mais do que o dobro do que a empresa tem de dívidas de curto prazo. E para o longo prazo, então, a empresa vai ter entrada de dinheiro justamente para pagar essa dívida. Então isso não é um problema, é uma empresa muito saudável, então, e com um endividamento muito controlado. Então podem ficar tranquilos quanto a isso, pelo menos no curto prazo. E aqui, então, como vocês podem ver, o índice de endividamento é um indicador importante de avaliar também. Em 2019 ele era de 48% e ele caiu então em 2020 para 47% e se manteve em 47% em 2021. Então houve uma boa queda aqui. Ainda não tem os números de 2022 na maioria dos resultados apresentados aqui, porque ainda não saiu o resultado então do quarto trimestre de 2022. Então por isso que não está aparecendo aqui 2022 ainda. Mas os indicadores vão ficar muito próximos a isso, como vocês podem ver, não tem muita oscilação nessa parte. Aqui então na questão dos dividendos, no estatuto social da empresa tá então a obrigatoriedade de distribuir no mínimo 25% do lucro líquido do exercício em forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio. A Sanepar ela vinha pagando dividendos crescentes ano após ano, como vocês podem ver aqui, ó, desde 2008, praticamente cada ano vinha crescendo, aumentando ainda mais esse dividendo. Somente então no ano de 2020 e 2021, por causa da pandemia, esses dividendos decresceram. Já para 2022 a empresa superou o ano de 2019 no quesito dividendo, e isso que ainda não estava encerrado o ano, ainda tem mais um resultado para sair, mostrando então que a empresa voltou a distribuir um novo dividendo recorde aos acionistas. Então continuou esse crescimento aqui, com exceção de 2020 e 2021, porque a pandemia realmente afetou muitas empresas, mas não foi somente a pandemia que afetou aqui essa queda nos dividendos, porque também houve uma estiagem muito forte aqui no sul e afetou muito a Sanepar, então já que o forte dela é lá no Paraná, que faz
faz parte então aqui da região sul, então afetou muito o resultado da empresa essa estiagem. E esse realmente é um dos maiores riscos da empresa, já que boa parte do resultado dela vem da distribuição de água. Aqui então o índice payout, como vocês podem ver, olha, ele mantinha um padrão de quase 50%, um pouco abaixo disso. Em 2019 caiu um pouco, 2020 caiu de novo, 2021 também. Então houve uma queda aqui, uma diminuição no payout, então que a empresa distribui, a parte do lucro que ela distribui. Ela tem então no estatuto mais de 25%, ela tem que distribuir pelo menos isso. Então ela ainda está dentro do estatuto dela, mas eu acredito que assim que a empresa conseguir melhorar, claro que ela vai precisar agora investir nos próximos anos. Como vocês viram, o marco legal do saneamento vai exigir mais investimentos, então ela tem que segurar um pouco, mas eu acho que mesmo assim vai aumentar um pouco mais esse payout aqui, porque a empresa então tá mais saudável e não tá passando então por um momento difícil. No momento não tem uma estiagem grave afetando a empresa, então a tendência é que esse resultado melhore. O dividend yield da empresa atualmente está em 9,09%, então tá acima da média histórica, que é de 6,89%. Então atualmente ela realmente está pagando acima do que ela costuma pagar na média, só que também é importante considerar aqui que a cotação da ação está em queda, então isso também aumenta o dividend yield, já que pega então o preço da cotação e divide então pelos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. Então se a cotação está em queda, vai aumentar então o indicador dividend yield. Isso também é importante de entender. Aqui então no modelo de negócio dá para ver então a receita líquida por segmento. O segmento da água representa em 2021 62,5%, então é o que mais tem representatividade no resultado da empresa, na receita líquida, e depois então o esgoto com 36,2%, e aí outros então com 1,3%. Então é muito importante mesmo a parte de água, e por isso então que uma estiagem afeta tanto o resultado da empresa. Então isso é um ponto de atenção, vocês precisam ficar atentos a isso. Já que nos investimentos então feitos pela empresa nos últimos anos, aqui em 2021 posso destacar então que praticamente água e esgoto tiveram o mesmo valor de investimento, um pouquinho a mais para a água, mas o esgoto muito próximo disso, justamente então porque o esgoto ainda está um pouco abaixo da distribuição de água, a água já está muito mais avançada e boa parte então do que a Sanepar atende já tem essa distribuição de água tudo pronto, e o esgoto não, o esgoto precisa de muito mais investimento, por isso que então esse investimento está praticamente empatado aqui, sendo que tem uma parte muito mais relevante na água. Então se você considerar a quantidade então que a empresa tem em água e em esgoto o investimento está sendo maior, porque representa ainda muito menos do resultado da empresa. Então realmente está sendo investido muito mais no esgoto. Aqui então fala um pouco mais sobre os principais pontos de risco, explica então aqui as informações. Aqui então tem análise então aqui de algumas informações então para o valuation da empresa, e como vocês podem ver aqui, a Sanepar tem os melhores indicadores comparando então com as outras empresas do mesmo setor, como a Sabesp e a Copasa. Então se você comparar aqui os indicadores, vai ver que a Sanepar vence em todos os indicadores. Aqui então de rentabilidade e valuation também, os melhores resultados são da Sanepar. E aqui então o analista fez então estimativas para a empresa, tem projeções aqui, várias informações muito importantes. Eu vou deixar isso aqui, vocês mesmos podem olhar todo o relatório, analisar ele, estudar. Utilizem esse relatório aqui então como uma forma de estudo, muito mais informações para vocês poderem então entender melhor o negócio da empresa. Esse relatório gratuito vai estar então lá no meu Telegram. Vou deixar aqui na descrição o meu Telegram, o grupo gratuito para vocês entrar, e lá vocês podem baixar então esse relatório totalmente de graça para vocês. Então é um conteúdo além que eu estou trazendo de novo para vocês, de um analista CNPI, então fornecendo esse relatório aqui totalmente gratuito para vocês. Depois de todas essas informações, eu tenho certeza que agora sim você vai curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, e vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque eu trago muito conteúdo bom, de qualidade aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a aumentar o conhecimento de vocês, as informações, para vocês poderem começar a investir na bolsa ou melhorar os investimentos de vocês. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve também e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E comenta aqui embaixo então para mim saber se você investe na Sanepar ou se você tá de olho nela, ou se você não gosta da empresa. Comenta aqui embaixo o que você pensa da empresa. Como de costume, então eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!